Fala galera, como vocês estão? Como vocês se encontram? Continuamos aqui, na série do primeiro capítulo do livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. E agora eu queria falar sobre a humildade arrogante. É outro tema do capítulo 1. E ele vai citar uma frase de Zwingli dizendo: por nós mesmos não sabemos mais sobre a natureza de Deus do que besouros sabem sobre a nossa natureza. Por nós mesmos, da nossa própria consciência, nossa razão, nossa forma de estudar, por nós mesmos, não conhecemos a Deus mais do que besouros os conhecem. Ou seja, não conhecemos nada de Deus, né? E aí, eu volto ao que eu falei no outro vídeo, não sei se você lembra, que ou você é imaturo, ou você... Peraí, vamos lá, estão ligando pra mim, bora, continuando. Ou você é imaturo, ou você é tolo, ou você é arrogante de pensar que você pode ser o sabichão de Deus. E você achar que você pode ser, eu sou o bambambam, eu sou o top. Fala aí sobre Deus. De falar de maneira, muito de cima para baixo. Então, isso é complicado. Então, ou eu sou imaturo, eu sou arrogante, ou eu sou tolo, eu sou bobo. Né? E dá para ser arrogante o suficiente, ou tolo o suficiente, o Jonas vai escrever isso no livro, para eu me achar humilde, cara. Olha que loucura. Então, e até ele vai citar o caso de um autor chamado Rubens Alves, que faz uma afirmação arrogante com um tom de humildade, dizendo assim, citando um provérbio, um conto indiano, né, de 5 cegos e um elefante, e esses elefantes um dia tocam, esses cegos um dia conhecem esse elefante, o elefante passa lá na aldeia, eles são cegos, eles sempre ouviram falar desse elefante, mas nunca puderam tocá-lo. E aí, quando o elefante está passando no caminho que eles estão, eles são 5 amigos. Um vai, abraça o rabo, o outro vai, abraça a pata do elefante, o outro abraça a tromba, o outro abraça uma outra parte do elefante. No fim, cada um abraça de um jeito. E no final, os 5 cegos finalizam. Um elefante é como uma corda. E o outro, o elefante não, ele é como uma parede forte. Não, o elefante é como uma cobra, porque ele pegou a tromba. O outro fala, o elefante é como outra coisa. E eles ficam tão brigados, que cada um era cego e teve uma percepção do elefante, que tocou de um lado diferente do elefante. E ele está dizendo assim, olha, religião é tudo, cada um tem uma percepção. Vocês têm que ser mais humildes. Né? Parem de querer achar que a de vocês está certa e a dos outros está errada. Esse escritor está falando isso. Só que perceba como isso é arrogante da parte dele. Por quê? Não sei se você notou, mas ele está contando essa história, esse conto. Quem está contando esse conto é alguém que enxerga, não é um cego. Se fosse um cego que estivesse contando esse conto do elefante, não teria história. Sejamos honestos. Então, o que esse escritor está querendo dizer em tons arrogantes, mas parecendo que ele é humilde, ele está dizendo assim, olha, você cristão está falando que a verdade que você porta ela é absoluta, mas você é ignorante, você precisa ser mais humilde. Como que os outros não sabem? Você só sabe uma partinha. Ele acha que ele compreende o todo, ele acha que ele está vendo tudo, e ele está vendo que eu cristão só tenho uma partinha. Percebe como, às vezes, argumentos que parecem ser humildes não são humildes coisa nenhuma? A gente tem que lembrar também de um tema que é citado por um teólogo, que eu não vou saber se está aqui, no livro Symphony Theology. Esse teólogo chama-se Vern Poitras. Eu não sei se estou falando certo, tá? É só para depois você pesquisar. Ele fala do termo de absolutidade da verdade. Então, existe uma absolutidade da verdade. A verdade é absoluta, sim. Então, não tem o que fazer. Principalmente a verdade de Deus, a verdade acerca de Cristo, ela é absoluta. Não tem como a gente negá-la. Mas eu não posso esquecer que existem múltiplas perspectivas da verdade. Isso não anula que ela é verdade, só acrescenta que ela é muito grande e muito rica. Como assim? Às vezes a gente cristão tem a mania, e é isso que ele está tratando no tema desse tópico aí, de humildade, de arrogância. Ele está dizendo assim que tem gente cristão que fala assim, olha, um macumbeiro, vou usar o termo esdrúxulo, falou pra mim que 2 mais 2 é igual a 4. Não, não é. Cara, como que você vai falar que não é?
Um macumbeiro chegou em mim e falou assim que é importante eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Cara, porque saiu da boca de um macumbeiro, isso não quer dizer que é mentira. É verdade o que ele falou, por mais que ele creia errado. Então, a não ser que a pessoa seja ateu, inclusive ele cita isso, então todas as religiões estão erradas. Para o ateu não existe Deus, então todo mundo que crê em alguma coisa está crendo errado. Mas, com exceção do ateu, existem várias religiões no mundo que tem algum pontinho de verdade em alguma coisa, alguma alusão à verdade. E eu não vou concordar com essa religião. Mas eu vou discordar dos pontos nos quais elas vão em desacordo com o evangelho. Aí eu discordo dela. Aí eu desminto ela por meio da verdade da palavra de Deus. Mas eu não necessito discordar quando dizem uma verdade. Esse é um ponto. Então, o que ele está dizendo é que a verdade é como uma soma de mais. Né? Ele vai citar o Lewis, e o Lewis fala isso no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala assim, ó, é como uma conta de soma. Se alguém fizer uma conta de soma, existe um valor exato que tem que dar, se não der, está errado. E ele está dizendo assim, o cristão está fazendo a conta certa, ele acertou o resultado. Mas existem, o que ele está dizendo é isso, que pessoas que erraram menos nessa conta. Então assim, tem pessoas que estão mais próximas da verdade que outras. Tem gente que está errando feio. Né? Então uma conta de 10 mais 10 é igual a 20, tem gente que colocou lá 19, sei lá, ele errou por 1. Ele precisa chegar no 20, senão não vai chegar. Mas tem gente que está no 2. Achou que é 2, acho que é 2. Então está muito longe. É mais ou menos esse pensamento. Então, a verdade é absoluta, mas existem pontos e alusões da verdade em vários lugares e eu preciso reconhecer isso, eu preciso ser humilde para reconhecer isso. A minha mente vai ser aberta, porque quando eu sou arrogante, eu não consigo ver isso. Quando eu sou arrogante, até eu vejo isso muito nos meios reformados, né? Eu sou um pentecostal, eu não gosto de me rotular, mas eu acredito que eu sou um pentecostal clássico, que tem uma dose carismática ali, né? Não querendo me rotular em nada. E o pessoal fala, então você é pentecostal reformado, né? O pessoal quer um rótulo. E eu vejo muito que existe um negócio de cima para baixo. Não todos, mas alguns. Eles olham o pentecostal de cima para baixo. Isso aqui é uma arrogância total. Achar que, puxa, eu conheço mais a Bíblia, e porque eu estudo mais a Bíblia, e eu sou melhor que você. Né? E parece que não é falado isso com os lábios, mas a gente sente esse sentimento de tipo assim, estamos conversando com um pentecostal de cima para baixo. Eu sou bom e você, mais ou menos. Enfim. Então a gente tem que ter esse coração humilde, né? Como diz o filósofo Ernest Hello, o homem humilde se prostra perante toda a verdade. Ele vai se prostrar. Então, a questão da verdade da palavra de Deus, e da verdade, de uma maneira absoluta e geral, ela nos faz adorar. Ela nos faz nos prostrar. Ela nos quebra. Então, a verdade é para nos levar à humildade, né? Então, inteligência humilhada, nesse sentido, a condição da humilhação, ela nos leva a ensinar e até aprender sobre Deus e diante de Deus com temor. Então, diante de Deus com temor. E diante dos homens com humildade. Amém? E eu devia me preocupar, inclusive ele vai citar um teólogo, agora não vou lembrar, mas eu escrevi aqui, por que eu estou estudando teologia? Por que eu estou ocupando minha mente com essas coisas que são mais complexas, em certo sentido? Se o estudo teológico é um fim em si mesmo, ele só me encherá de orgulho e de egoísmo. Forte isso, né? Por que eu estou estudando? É para vencer um debate. Por que eu estou estudando? É para quê? É para eu gravar um vídeo e ficar famoso no YouTube? Por que eu estou estudando? É porque lá na igreja que eu congrego, os pastores, as pessoas vejam que eu sou uma pessoa muito... Né? Então é isso, gente. Existe uma arrogância dentro de nós, natural a nós, de achar que podemos conhecer o Senhor por nós mesmos. Existe uma arrogância ao estudar coisas complexas, por causa do pecado. Mas quando nos colocamos dobrados, prostrados diante de Deus, ganhamos dele esse coração humilde para fazer isso, a gente consegue produzir boa teologia. Conseguimos produzir de verdade o crescimento no reino de Deus. O reino de Deus cresce quando nós temos esse comportamento. Amém? Deus abençoe.